Quando pedi Lin Kuan Yew em casamento pela primeira vez, eu ainda vivia sob a doce e perigosa ilusão de que o amor era uma equação linear e simples. Eu acreditava, com a pureza quase infantil de quem nunca teve o coração partido, que se você fosse sincero o suficiente, paciente o suficiente e corajoso o suficiente, eventualmente a outra pessoa entenderia. Foi assim que tudo começou, com uma esperança inabalável, com uma confiança tola que beirava a arrogância da inocência. Eu tinha um coração tão transbordante de expectativas que minha mente simplesmente se recusava a processar a ideia de que a rejeição pudesse se tornar uma rotina, um hábito cruel, uma piada de corredor. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma rejeição se transformou em 10. 10 se tornaram 50. 50 se tornaram 99. No momento em que cheguei à nona proposta, meu nome já ecoava pelos corredores da faculdade, pelos motivos mais errados possíveis. Eu não era mais conhecido como o aluno prodígio, o primeiro da classe, ou o rapaz com um futuro brilhante o suficiente para conquistar a cobiçada vaga de intercâmbio no exterior. Eu me tornara uma caricatura. Eu era o idiota desesperado, o cachorrinho de madame, o garoto que continuava perseguindo a beleza da escola, não importando quantas vezes ela o empurrasse para o chão, metaforicamente e às vezes socialmente. Eu ouvia os sussurros quando passava. Eu via o escárnio e a piedade mal disfarçada nos olhos dos meus colegas. Eu sentia a queimação da humilhação todos os dias, como uma ferida que nunca fechava porque eu mesmo insistia em cutucá-la. Ainda assim, eu continuava. Eu era meu próprio carrasco e meu próprio incentivador. Dizia a mim mesmo que a persistência era a forma mais alta de romantismo, que os grandes amores dos livros eram forjados no fogo da provação. Convenci-me de que a frieza dela era apenas um teste de caráter, uma barreira que ela erguera para ver quem era digno de atravessá-la. Eu alimentava a fantasia de que, um dia, ela finalmente me olharia e não veria o palhaço de quem todos riam, mas sim o único homem que nunca desistiu dela. Essa fantasia me carregou por noites intermináveis de insônia. Eu ficava deitado no escuro, repassando cada conversa, cada olhar fugaz, cada pequeno sinal microscópico, tentando me convencer de que estava progredindo, quando, na verdade, eu estava apenas perdendo pedaços da minha alma. A pior parte, contudo, não era a rejeição explícita, era o quão completamente eu havia desmantelado minha própria identidade para construir minha vida em torno dela. Eu sincronizava meus despertadores para cruzar o caminho dela nos corredores no exato momento em que ela saía da primeira aula. Eu decorei suas bebidas favoritas, seus lanches preferidos, os lugares exatos onde ela gostava de se sentar na biblioteca, as rotas que ela fazia entre os prédios do campus. Se ela precisava de algo, eu aparecia com a solução antes mesmo que ela terminasse de formular o pedido. Se ela me ignorava, eu voltava sorrindo no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Por fora, talvez parecesse devoção heróica. Por dentro, era uma exaustão que corroía meus ossos. Era o assassinato lento e metódico do meu orgulho. Então, um dia, por um acidente irônico do destino, eu vi o telefone dela. Eu não estava bisbilhotando, não estava procurando segredos, nem tentando provar uma teoria. Mas no momento em que meus olhos pousaram naquela tela acesa, o universo inteiro que eu havia edificado ao redor de Lin Kuan Yew rachou de cima a baixo. Meu nome de contato estava salvo como querido marido. A princípio, meu coração disparou. Pensei que estivesse delirando, ou tendo uma alucinação visual. Mas então, em um impulso que não pude controlar, abri a galeria dela. Lá, encontrei milhares de fotos minhas, fotos tiradas de longe, fotos minhas distraído em sala de aula, fotos de momentos dos quais eu nem me lembrava mais. Ela esteve me observando durante todo esse tempo. Ela sabia de cada passo meu, de cada gesto de carinho, de cada olhar de adoração que eu lhe lançava. Essa descoberta deveria ter sido o ápice da minha felicidade. Deveria ter sido a vitória final após 2 anos de agonia. Em vez disso, senti uma náusea profunda e avassaladora, porque a verdade que se revelava ali era 1000 vezes pior do que a rejeição. Ela gostava de mim. Ela havia gostado de mim desde o começo. E mesmo assim, ela continuou me rejeitando repetidamente. Não porque não se importasse, mas porque ela se alimentava da sensação de ser perseguida. Ela sentia prazer em me ver correr atrás dela como um animal treinado. Ela amava o controle absoluto que tinha sobre a distância entre nós. Minha sinceridade, minha dor e minha esperança haviam se tornado apenas parte do entretenimento particular dela. Foi naquele exato segundo que algo dentro de mim, algo que eu protegera com unhas e dentes, simplesmente morreu.
Eu parei de ver meu amor como algo nobre. Eu o vi pelo que ele realmente era, uma performance grotesca, onde eu era o único que sangrava no palco, enquanto a plateia e a protagonista se divertiam. Lembrei-me de todas as vezes em que ignorei as risadas, de todas as vezes em que engoli o embaraço e tentei de novo, de todas as noites em que chorei sozinho e ainda assim reuni coragem para ser humilhado novamente na manhã seguinte. Nada disso significava nada para ela além de validação de ego. Ela amava ser amada muito mais do que jamais poderia me amar. Talvez ela nunca tenha me amado de fato. Talvez ela apenas amasse o que o ato de persegui-la fazia comigo. Como me diminuía, como me tornava dependente. Tomei uma decisão ali mesmo. Não haveria pedidos de explicação. Eu não imploraria por um fechamento. Eu não daria a ela mais uma confissão dramática que ela pudesse guardar em sua coleção de troféus. Fui direto ao escritório do meu professor e pedi que ele enviasse minha inscrição para o intercâmbio no exterior. Eu quase havia abandonado aquela oportunidade de ouro meses antes, apenas porque queria ficar perto dela. Agora, eu via o quão ridículo e patético eu tinha sido. Se eu quisesse sobreviver, se eu quisesse voltar a ser uma pessoa, eu tinha que ir embora. Não apenas da faculdade, não apenas da cidade. Eu tinha que ser varrido do mundo dela inteiramente. Mas antes de partir, eu queria que tudo terminasse de forma limpa, sem pontas soltas, sem esperanças persistentes, sem caminho de volta. Foi por isso que escolhi a festa de aniversário dela como o local para cortar o último fio. Se ela amava tanto as performances, eu lhe daria uma cena final inesquecível. Quando cheguei do lado de fora da sala reservada, ouvi as vozes familiares lá dentro. As amigas dela estavam provocando-a sobre o meu 100º pedido de casamento. Elas riam, falando como se o final já estivesse escrito e eu fosse previsível demais para mudar o roteiro. Então, ouvi a resposta dela, dita com uma confiança absoluta, que me deu calafrios. Ela disse que eu não fugiria. Ela disse que diria sim na próxima vez, apenas para manter o jogo vivo. Aquela frase me atingiu com mais força do que qualquer uma das 99 rejeições. Não era apenas arrogância, era uma certeza doentia. Ela acreditava piamente que eu lhe pertencia, que eu era uma propriedade que ela poderia humilhar por 2 anos e que ainda assim estaria lá, abanando o rabo. Na cabeça dela, eu sempre voltaria, eu sempre perseguiria, eu sempre estaria à espera da menor migalha de afeto que ela deixasse cair. Ela estava terrivelmente enganada. Quando finalmente abri a porta e entrei, a sala mergulhou em um silêncio sepulcral por um breve segundo. Todos me olharam, depois desviaram o olhar rapidamente, fingindo que não estavam me transformando em piada segundos antes. Lin Kuan-Yew fez o mesmo. Ela pegou sua bebida, voltou para a conversa e não me deu nem um olhar de soslaio. Houve um tempo em que isso teria me destruído. Houve um tempo em que eu teria buscado desesperadamente uma chance de ficar perto dela, de falar, de fazê-la me notar. Naquela noite, eu simplesmente me sentei no canto e deixei o silêncio se instalar. Pela primeira vez, eu já não estava mais lá. Durante a hora seguinte, a sala se encheu de risadas, música alta e conversas superficiais. As pessoas se moviam de um grupo para outro, as bebidas passavam de mão em mão e a noite prosseguia, como se o status quo permanecesse inalterado. Mas para mim, o eixo do mundo já havia mudado. Fiquei quieto em meu canto, mexendo no celular, não por ter algo importante para ver, mas porque não sentia mais a necessidade de ser parte daquele ecossistema tóxico. Eu estava fisicamente presente, mas emocionalmente eu já tinha cruzado o oceano. O que me surpreendeu não foi o ambiente, mas a reação dela, ou melhor, a falta dela, que logo se transformou em algo mais. No início, ela me ignorou completamente, como sempre fazia, para reafirmar seu poder, mas gradualmente percebi algo sutil. Os olhos dela derivavam em minha direção de tempos em tempos, olhares rápidos, quase imperceptíveis para um observador comum, mas não para alguém que passara 2 anos estudando cada microexpressão daquele rosto. Era irônico. No momento em que parei de persegui-la, ela começou a prestar atenção. Antigamente, eu teria interpretado aqueles olhares como encorajamento, um sinal de que ela estava finalmente amolecendo, de que todo o meu esforço estava começando a dar frutos. Mas agora, com a visão limpa da névoa da obsessão, eu via a verdade. Não era afeto, era curiosidade predatória. Ela não estava se perguntando como eu me sentia. Ela estava se perguntando por que eu havia mudado. Para ela, meu comportamento deixara de ser previsível, e isso a deixava inquieta. Não porque ela se importasse comigo como ser humano, mas porque ela estava perdendo as rédeas do jogo.
Quando chegou a hora de entregar os presentes, esperei até que todos terminassem, um por um. Presentes caros foram entregues a ela. Caixas cuidadosamente embrulhadas, bolsas de grife, joias destinadas a impressionar. Assisti silenciosamente, enquanto ela sorria educadamente, agradecia e colocava cada presente de lado com uma indiferença polida. Então, quando a sala se acalmou novamente, eu me levantei, sem gestos dramáticos, sem a hesitação nervosa que costumava me definir, apenas um movimento calmo, quase burocrático. Da minha mochila, tirei um calendário. Era pequeno, quase risível, comparado aos outros presentes de luxo. Papel barato, design simples, nada que chamasse a atenção. No momento em que as pessoas o viram, a reação foi imediata e esperada. Confusão primeiro, depois um escárnio mal disfarçado. Algumas das amigas dela não conseguiram segurar o riso. Para elas, aquilo era apenas mais uma prova de quão baixo eu tinha caído. O aluno outrora brilhante, reduzido a entregar um objeto sem valor para a garota que o rejeitara 99 vezes. Eu não expliquei nada, não tentei me defender nem justificar a simplicidade do gesto. Apenas entreguei a ela e disse: a partir de hoje, rasgue uma página por dia. Quando chegar à última página, haverá uma surpresa. Minha voz estava firme, sem emoção, sem expectativa, apenas uma instrução. Isso, por si só, foi o suficiente para confundi-los, porque aquele não era o tom que eu costumava usar. Antes, cada palavra minha carregava o peso da esperança. Desta vez, não havia nada por trás das palavras. Elas eram ocas, desprovidas de desejo. É claro que eles entenderam tudo errado. Eles pensaram que era uma contagem regressiva para o 100º pedido, o grande finale, o esforço final desesperado que todos aguardavam para rir. Até ela pareceu pensar o mesmo. Vi o lampejo de um sorriso convencido em seus lábios antes que ela o escondesse. Ela me lembrou, com aquele tom frio e familiar, que só havia dito que consideraria após a 100ª vez, não que aceitaria. Eu olhei para ela e, pela primeira vez, vi a vacuidade por trás da beleza. Eu não a corrigi, não havia necessidade. Explicar a verdade daria a ela mais uma oportunidade de reagir, de jogar, de transformar aquilo em narrativa. O significado do calendário não era para aquele momento, era para a última página, para o dia em que ela perceberia, tarde demais, que a contagem não levava a um pedido de casamento, mas ao meu desaparecimento definitivo. O restante da noite passou como um borrão cinematográfico. Observei enquanto ela se mantinha perto de Ju Yanshu, rindo, bebendo, agindo como se fossem inseparáveis. Eu conhecia a história deles, amigos de infância, um conforto familiar que ela usava como arma, mas eu também sabia de algo que nunca quis admitir. Aquela proximidade só se intensificava quando eu estava por perto. Era deliberado, uma performance desenhada para me causar ciúmes, para me testar, para me manter em um estado de ansiedade perpétua. Antes, aquela cena teria me destruído. Ver o sorriso dela para outro, vê-la se inclinar e compartilhar gestos íntimos. Aquilo me assombraria por dias. Eu passaria noites repassando a cena, perguntando-me o que eu tinha de errado. Naquela noite, eu fui apenas um observador neutro, sem raiva, sem dor, apenas clareza cirúrgica. Era tudo parte do mesmo padrão. E pela primeira vez, eu não era mais uma peça no tabuleiro. Em algum momento, levantei-me e saí da sala silenciosamente. Ninguém me impediu. Ninguém, além dela, pareceu notar. O corredor estava vazio, o som abafado da festa ficando para trás. Fui ao banheiro, joguei água fria no rosto e encarei meu reflexo no espelho manchado. Por um momento, não reconheci o homem que me olhava de volta. Não por causa da aparência física, mas pelo que emanava dos meus olhos. O desespero que me definira por 2 anos evaporara. No seu lugar, havia apenas uma quietude assustadora. Ao sair do prédio, a chuva caía pesadamente. Era o tipo de tempestade que borra as luzes da cidade e encharca a alma em segundos. As pessoas se amontoavam na entrada, esperando caronas, reclamando do clima. Fiquei ali parado por um tempo, observando o caos. Pedi um carro por aplicativo e depois de uma espera que pareceu uma eternidade, finalmente consegui um. Quando cheguei em casa, passava das 2 da manhã. Ao abrir a porta do meu apartamento, algo estranho aconteceu. A porta do apartamento dela, logo em frente, abriu-se ao mesmo tempo. Ela já estava em casa. Usava as mesmas roupas da festa. Parecia que estava esperando. Por um segundo, eu entendi. Ela voltara cedo. Talvez preocupada, talvez apenas curiosa, para ver minha reação. Mas no momento em que me viu, sua máscara de frieza voltou instantaneamente. Ela reclamou do barulho, falou de forma ríspida, mantendo a performance de distância. Mesmo ali, no silêncio do corredor, ela não conseguia parar o jogo.
Eu não respondi, não fiz perguntas, simplesmente entrei em meu apartamento e fechei a porta. Naquela noite, deitei no sofá e fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons abafados vindos do outro lado da parede. Por 2 anos, eu moldei cada batida do meu coração em torno da presença dela. Eu me mudei para aquele prédio porque ela morava lá. Eu ajustei minha vida inteira para orbitar o mundo dela. E agora, eu estava preparando o apagamento de tudo, completamente, sem deixar rastros. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Minha mente estava cristalina. Não havia mais espaço para hesitação. A decisão fora tomada no momento em que vi aquelas fotos no celular dela. Tudo o que veio depois foi apenas a execução de um plano de fuga. Recebi a corretora de imóveis, mostrei o apartamento, falei sobre o contrato e o preço. Foi estranho falar de um lugar que representava tanto sofrimento, como se fosse apenas um ativo financeiro desprovido de alma. Ao sair para o corredor, encontrei Link e Anil perto do elevador. Ela me olhou com uma expressão confusa, talvez por ter ouvido a conversa com a corretora. Ela perguntou quem era aquela mulher. Respondi sem piscar. Minha prima. Foi uma mentira descarada, mas saiu com uma naturalidade que me surpreendeu. Pela primeira vez, não senti a menor necessidade de ser honesto com ela ou de lhe dar explicações. Essa falta de transparência pareceu perturbá-la mais do que qualquer uma das minhas declarações de amor passadas. No caminho para a universidade, ela insistiu em me dar carona. Foi uma inversão de papéis quase cômica. Por 2 anos eu fui quem inventava desculpas para acompanhá-la. Agora, era ela quem criava pretextos sobre trânsito e conveniência para me manter no carro. Eu não discuti. Apenas entrei. A viagem inteira foi um deserto de palavras. Ela estava acostumada a me ver preencher cada segundo de silêncio com tentativas desesperadas de conversa. Aquele silêncio novo e pesado a deixava visivelmente desconfortável. Eu senti a tensão dela vibrar no ar, mas não fiz nada para aliviá-la. Ao chegarmos, agradeci brevemente e saí, sem olhar para trás. Ao atravessar os portões da faculdade, percebi que algo estava errado. As pessoas estavam me encarando de novo, mas não com o deboche usual. Era algo mais afiado, mais direto. Meu celular começou a vibrar freneticamente. Mensagens, links, notificações de redes sociais. Abri uma delas e o mundo pareceu parar. Alguém havia exposto toda a minha história com ela na internet. Cada proposta, cada rejeição cruel, cada mensagem sentimental que eu já havia enviado. Minhas cartas de amor estavam lá, públicas, palavra por palavra. Frases que escrevi em madrugadas de solidão, acreditando que eram privadas, sagradas e sinceras, li, agora expostas como piadas em um palco global. Vi grupos de alunos reunidos perto do mural de avisos, onde cópias impressas haviam sido coladas. Eles liam em voz alta, rindo da minha vulnerabilidade. Afogar-me em seus olhos? Quem escreve assim hoje em dia? As vozes deles ecoavam, mas, para minha surpresa, não doíam. Era como se estivessem falando de uma pessoa que já morreu. Caminhei até a multidão e comecei a arrancar as folhas, uma por uma, lentamente, metodicamente. Cada pedaço de papel que eu rasgava parecia uma remoção cirúrgica do meu passado. Não era mais doloroso, era apenas necessário. Enquanto eu retirava a última folha, ouvi a voz dela novamente. Alguém perguntara a ela na frente de todos o que ela sentia por mim após todos esses anos. O pátio inteiro silenciou para ouvir o veredito final. E ela, fiel ao seu papel de rainha de gelo, respondeu sem hesitar: 0. Aquela palavra ecoou mais forte que qualquer risada. Não porque me feriu, mas porque foi o selo final de que eu estava fazendo a coisa certa. A multidão explodiu em risos. Alguns me incentivavam ironicamente a tentar o 100º pedido. Vai lá, o não você já tem. Quem sabe na 100ª ela cansa. Apertei as cartas rasgadas em minhas mãos. Senti uma clareza absoluta tomar conta de mim. Levantei a cabeça e falei alto o suficiente para que todos ouvissem. O 100º pedido de casamento acontecerá no dia 3 de dezembro.
Às 9 da manhã, às 9 da manhã. Na Praça Central, todos estão convidados. Minha voz não tremeu. Minha expressão era de pedra. Para eles, parecia a continuação da comédia. Outra tentativa patética. Outra oportunidade de diversão gratuita. Eles não perceberam que tinham acabado de ser convidados para o funeral de uma obsessão. Saí de lá imediatamente. Não fui às aulas. Não respondi a ninguém. Fui para casa e comecei o processo de destruição. Cada carta que eu guardara, eu rasguei. Cada foto deletei e queimei os restos de papel em uma bacia de metal, observando as cinzas se dissolverem. Não foi um ato emocional ou dramático, foi uma limpeza. Como organizar um quarto que esteve entulhado por tempo demais. Nos dias que se seguiram, finalizei os preparativos. O apartamento foi vendido, o contrato assinado. Empacotei meus pertences, separando o essencial do que eu queria esquecer. Quase tudo o que eu possuía estava ligado a ela de alguma forma. Presentes que comprei e nunca tive coragem de dar, objetos que me lembravam de momentos específicos. Um a um, eu me desfiz deles. Não por raiva, mas porque eu não queria carregar o peso de um fantasma para o meu novo capítulo. Na véspera do dia 3 de dezembro, vi algo que quase me fez rir de verdade. Eu ainda estava em um grupo de mensagens com as amigas de dormitório dela, um grupo onde eu entrara há muito tempo apenas para descobrir do que ela gostava. Elas falavam com excitação sobre o dia seguinte e sobre o 100º pedido, sobre como Link Anil finalmente iria aceitar para dar uma chance ao coitado. Ela enviava fotos de vestidos, pedindo opiniões, dizendo que, no fundo, gostava muito de mim. Essa era a ironia suprema. Ela realmente acreditava que a história terminaria como ela havia roteirizado, que após toda a humilhação, eu ainda estaria lá, de joelhos, esperando por sua benevolência. A versão dela de amor era controle, tempo e poder. Ela queria escolher o momento exato em que eu seria recompensado, mas ela nunca percebeu que o tempo de decidir já não pertencia mais a ela. Naquela última noite, terminei de fechar as malas. O apartamento estava vazio, limpo, inexpressivo. Fiquei no centro da sala e olhei em volta uma última vez, sem memórias, sem amarras, apenas espaço vazio. Peguei meu telefone e bloqueei todos os contatos relacionados a ela. Números, redes sociais, tudo. Quando terminei, senti algo que não sentia há anos: paz. Uma paz real, sólida, que não dependia do humor de outra pessoa. A manhã de 3 de dezembro chegou silenciosa, sem ansiedade, sem tensão. Apenas mais uma manhã, exceto que era o fim. Às 7 horas a Praça Central já estava tomada. Centenas de estudantes se aglomeravam de todas as direções, sussurrando, rindo, preparando as câmeras dos celulares. Alguns subiam em bancos para ter uma visão melhor. Para eles, aquilo era um espetáculo, o último capítulo de uma novela que achavam que compreendiam. Ela chegou pouco depois. Estava impecável, vestida com cuidado, cada detalhe planejado. Estava cercada por suas amigas, caminhando com aquela confiança inabalável de quem sabe que é o centro das atenções. Eu não estava lá, mas podia visualizar a cena perfeitamente. O modo como a multidão abria espaço para ela, o modo como ela acreditava que tudo estava prestes a culminar em sua vitória final. Às 9 horas exatas, o sinal foi dado. Do topo do prédio principal da universidade, milhares de cartões brancos foram lançados ao ar. Eles se espalharam pelo céu, levados pela brisa matinal, caindo lentamente sobre a praça como uma chuva de papel. Inicialmente, as pessoas acharam que era uma decoração romântica, um efeito especial para tornar o pedido mais memorável. Alguns até aplaudiram, achando o gesto poético. Então, os primeiros cartões tocaram o chão e as mãos dos estudantes. Um por um eles começaram a ler. E então, o silêncio, um silêncio pesado e desconfortável, começou a se espalhar pela praça, abafando os risos. Cada cartão continha a mesma frase, impressa em letras nítidas e frias.
Eu nunca mais amarei Lin Qianyu. As pessoas leram uma vez, depois outra. A confusão se transformou em choque. Não havia pedido de casamento, não havia declaração de joelhos, não havia um idiota desesperado. Havia apenas uma declaração de independência repetida milhares de vezes, para que não houvesse qualquer margem para erro ou interpretação ambígua. No centro da multidão ela parou, pegou um cartão do chão. Sua expressão, antes radiante e vitoriosa, congelou em uma máscara de horror e descrença. Suas amigas tentavam encontrar cartões diferentes, buscando desesperadamente uma mensagem de amor escondida no meio daquela chuva de papel. Mas todos diziam a mesma coisa. O jogo havia virado de forma irremediável. A narrativa que ela construíra com tanto cuidado desmoronou diante de toda a universidade. O controle que ela exercia sobre mim desaparecera no ar, junto com os papéis. Eu nunca pareci. Não houve confronto, não houve choro, não houve a satisfação de me rejeitar uma centésima vez, ou de me aceitar por piedade. Quando ela finalmente começou a se mover, já era tarde demais. Ela correu em direção ao prédio principal, empurrando as pessoas, subindo as escadas até o telhado com o coração disparado. Quando chegou ao topo, ofegante, encontrou apenas o vazio. O telhado estava deserto. Apenas o vento soprava, levando os últimos cartões para longe. Foi naquele momento que a ficha finalmente caiu. Eu tinha ido embora. Ela correu de volta para o prédio onde morávamos. Entrou no corredor, parou diante da minha porta e viu que ela estava aberta. Lá dentro não havia nada. Nem móveis, nem roupas, nem o cheiro do café que eu costumava fazer. Apenas um espaço oco e impessoal. Era como se eu nunca tivesse existido naquele lugar. Como se os 2 anos de perseguição tivessem sido um surto coletivo. Ela tentou ligar. Bloqueado. Tentou enviar mensagens. Falhou. Tentou pelas redes sociais. Eu não existia mais em sua lista. Enquanto Lin Qianyu enfrentava o silêncio do apartamento vazio, eu já estava a quilômetros de distância, em um avião rumo a uma vida que não tinha o nome dela escrito em lugar nenhum. Cheguei ao meu destino, organizei meus documentos e comecei meu novo caminho. Sentei-me em uma praia distante, observando as ondas quebrarem na areia. O som do mar era muito melhor do que o som dos boatos. O ar era mais leve, livre do peso da humilhação. Quando recebi a confirmação final de que todos os meus vínculos com o passado haviam sido cortados, eu sorri. Não sorri porque tinha vencido uma disputa ou me vingado. Sorri porque estava livre. Finalmente, eu era o dono da minha própria história. Não havia mais expectativas, não havia mais perseguição, não havia mais a necessidade de ser amado por quem não sabia o que era o amor. Desta vez, eu não olhei para trás.